Paz seja convosco, irmãos, amém? Eu estou feliz de estar de volta a essa igreja. Tem uns 4 anos, né, Raquel, que eu estive aqui, uns 4 anos. Foi um momento muito especial na minha vida. Eu vi as crianças crescendo, Raquel, irmão Zé Carlos, tudo grande já. Eu ganhei nessa igreja, colecionei muitos amigos nessa igreja. Há amigos que à distância a gente se fala, alguns que ficam próximos de vez em quando, né? A Silva, a Vani. E eu estou muito feliz de estar de volta. Para os que não me conhecem, eu sou pastora. Fui ordenada pastora muito cedo. A minha igreja foi uma das primeiras igrejas no Brasil a ordenar mulheres. Eu sou educadora e sou advogada. E eu trabalho de segunda a sexta no Senado Federal. Por muitos anos trabalhei na Câmara, hoje eu trabalho no Senado. Eu sou assessora jurídica lá na Câmara e no Senado. Eu trabalho especificamente hoje no gabinete do senador Magno Malta, mas eu assessoro uma frente parlamentar enorme. Além da frente parlamentar evangélica, temos hoje 91 deputados evangélicos eleitos. Eu assessoro uma frente parlamentar da família. O que é isso, irmãos? Caiu a ficha lá no Congresso Nacional que os parlamentares tinham que se unir para fazer a defesa da família no Brasil. Talvez um pouquinho tarde, mas acho que ainda em tempo. E eu assessoro esse grupo, são 208 deputados e senadores. Então, de segunda a sexta, esse é o meu trabalho como assessora jurídica. E nos últimos dias eu estou tendo uma outra missão um tanto chata, muito trabalhosa. Eu sou assessora também na comissão do impeachment. E vou começar dizendo para os irmãos, não está tendo nenhum golpe no Congresso Nacional. Está tendo justiça. Que isso fique bem claro, muito claro. E eu trabalho lá, essa é a minha função. E no final de semana eu vou às igrejas. E eu prego. E comecei a levar para a igreja informações, imagens e números, e a igreja começou a se interessar pela minha forma de falar com a igreja, trazendo informações do que de fato está acontecendo com o Brasil. E o meu recado para a igreja brasileira tem sido nos últimos anos o seguinte: o Brasil está doente. E eu subo em todos os púlpitos começando essa mensagem falando, o Brasil está doente. Mas eu não desço de nenhum púlpito e não saio de nenhuma igreja sem a certeza de que o Brasil está doente, mas que há esperança para a minha nação, e a esperança é Jesus Cristo. Tenho andado, irmãos, tenho andado por todo o país. Quinta estava em Goiás, sábado e sexta noite, sábado eu estava em Natal, estive em Natal hoje de manhã num evento, estou aqui, amanhã já estou em outro lugar, tem sido assim. Tenho ido às igrejas, e um dos papéis que eu faço é pedir para a igreja descer um pouquinho do céu, pedir para os irmãos descerem um pouquinho das nuvens e pisar aqui na terra. E os irmãos verem o que está acontecendo. E é o que eu vou fazer nessa noite. Eu vou trazer algumas informações que talvez alguns vão ficar incomodados. E vamos combinar uma coisa, se algum irmão ficar incomodado com a minha forma de falar, ou com as imagens que eu vou mostrar, tem toda a liberdade de sair do templo, de sair do auditório, mas não vai embora. Fica em algum lugar lá atrás, de joelho, mas é de joelho, tá, irmãos? Até eu terminar de falar e voltar para a gente orar junto pelo Brasil. Ok? Então, fique bem à vontade. Não falo como todos os pastores, eu falo de uma forma diferente e, às vezes, eu falo de uma forma um tanto agressiva. Tem pastores que dizem que eu faço terrorismo com a igreja. Não faço terrorismo com a igreja, não sou eu que faço, são os números que eu mostro. De certo, alguns irmãos vão ficar muito chateados com os números e as imagens que eu vou mostrar. Mas eu não inventei nenhum número. Eu não criei nenhuma lei. Eu não criei nenhum livro. Eu não fui em nenhuma escola forçar nenhum professor a mostrar para os seus filhos o que eu vou mostrar aqui hoje. Não sou eu que faço terrorismo. É um sistema podre, é um sistema maluco que está imperando nessa nação há alguns anos. E quero dizer que eu não estou falando de PT, eu não estou falando de um partido, eu estou falando de um sistema que está se instalando, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de desconstrução de valores, desconstrução de família. Ok? Dito tudo isso, tem uma coisa que eu tenho que falar para os irmãos. Além de advogada, de mãe, de jurista, de educadora, eu sou a pastora mais bonita do Brasil. Vamos deixar isso bem claro. E toda vez que eu falo, a igreja ri. Parece que a igreja não acredita em mim. Vamos deixar isso bem claro, bem claro. Eu sou militante de alguns movimentos, irmãos. Eu trabalho com uma militância muito grande. Eu sou secretária
do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Eu lidero hoje o movimento de defesa das crianças indígenas no país. Eu tenho um trabalho também voltado contra a legalização dos jogos de azar e também lidero o movimento Brasil Sem Drogas. Então, eu sou militante de algumas causas e muitas das informações que eu vou trazer é fruto do meu trabalho de muitos anos de militância. Amém? E eu trouxe um DVDzinho. Eu dei uma entrevista para um pastor da Igreja Lagoinha e nós estamos distribuindo esse DVD. Ele é muito baratinho, apenas R$5. Parte das coisas que eu vou falar aqui está aqui. Se alguém quiser levar para entregar para um educador, um pai, uma mãe, está lá fora. E como eu trabalho com crianças indígenas, quando eu estive aqui, pastor, eu foquei no meu trabalho com as crianças indígenas e pedi à igreja a oração para uma lei que nós tínhamos que aprovar na Câmara. Eu trabalho na proteção de crianças que serão sacrificadas. Eu acho que vocês devem saber que nós temos alguns povos no Brasil que ainda sacrificam crianças. Nós temos 305 povos indígenas no Brasil e em torno de 40 ainda matam suas crianças no Brasil. Nós temos povos que matam crianças quando nascem gêmeas. Nós temos povos no Xingu que quando os bebezinhos nascem gêmeos, eles não sabem quem é do bem, quem é do mal, ficam com medo, eles enterram os dois vivos depois que nascem. Nós temos povos no Brasil que não aceitam filhos de mãe solteira. E esses menininhos, quando nascem de um namoro, da menina que não casou ainda, as crianças também são enterradas vivas. E eu trouxe fotos da outra vez que eu estive aqui. Nós temos povos que não aceitam criança com nenhuma deficiência. Há 2 semanas atrás, eu perdi 3 crianças com lábios leporino. Nem lábios leporino eles estão aceitando em alguns povos. Só que o pai indígena não quer matar. A mãe indígena não quer matar, eles amam os seus filhos. O índio ama desesperadamente o seu filho. Mas há toda uma pressão cultural para que ele enterre seu bebê. E, às vezes, eles enterram os bebês vivos para que as crianças não sofram quando crescer. Vocês conseguem imaginar a tamanha loucura? Uma mãe enterrar o seu filhinho com lábios leporino para ele não sofrer quando crescer? Que país maluco é esse, irmãos, que nós temos? Que uma mãe tem que enterrar um bebê vivo por amor? E desde que nós descobrimos essa realidade, nós estamos conversando com a igreja e com as autoridades, e o governo brasileiro diz que a gente não pode fazer nada porque isso é cultura, e que nós temos que respeitar a manifestação cultural. Só que os pais indígenas se suicidam no Brasil para não matar os seus filhinhos. Há gemido, dor, lamento nas florestas do Brasil. E desde que nós tivemos acesso a essa realidade, nós resolvemos ajudar os povos indígenas. E escrevemos um projeto de lei para proteger essas crianças. E quando eu vim aqui, havia uma ameaça que esse projeto de lei não passaria, que essa lei não passaria, que nós não podemos ajudar essas crianças. Mas o ano passado, nós conseguimos aprovar na Câmara o nosso projeto de lei e nós já estamos salvando muitas crianças, mesmo sem ainda passar no Senado. E eu quero agradecer à igreja que esteve orando pelo nosso trabalho. E quero, uma próxima vez, trazer as crianças aqui na igreja, pastor. Todo dia chega uma criança. E por que eu estou falando isso? Porque as minhas crianças estão crescendo. E elas já estão fazendo artesanato. E eu trouxe anelzinho das minhas crianças hoje, da minha missão. Lá fora tem anelzinho. Quem comprar, é baratinho o anelzinho. É para comprar, além de ser muito bonito, é colocar no dedo e orar pelas crianças indígenas do Brasil. Amém? Êxodo capítulo 1, versículo 15, vamos ler? Diz a palavra do Senhor. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2.
E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o betumou com betume e pés. E pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu o cesto no meio dos juncos, e enviou sua criada, e o tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. Fale comigo, chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Amém? Quem era o menino? Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelo encontro com essa igreja mais uma vez. Deus, uma agenda que nós conseguimos fazer há poucos dias. Não era para mim estar nessa igreja hoje, eu tinha que estar muito longe daqui. Estou doente, inclusive, não podia ter acertado esse convite, mas eu vim. E se eu vim, Senhor, é porque o Senhor está no controle e o Senhor queria que eu estivesse exatamente hoje nessa igreja, nesse local, e está sentado nessa igreja, exatamente quem o Senhor queria que estivesse aqui. Portanto, Pai, agora é contigo, Deus, é contigo aí no céu. Faça conforme o Senhor sonhou na eternidade. Me usa como o Senhor programou, como o Senhor planejou. Senhor Jesus Cristo, que eu possa ser instrumento hoje, usada por Ti. Deus, talvez aqui no auditório tenha alguém que tenha resistência ao meu ministério, à minha forma de falar. Alguém, Senhor, que veio, quem sabe, até para confrontar. Te pedir mais uma coisa, Deus, quebra todas as barreiras agora, todas as resistências agora, que apenas o Teu Espírito esteja agora, movendo-se nesse local. Converte os corações agora, Senhor. Pai querido, eu vou mostrar aqui no Teu altar, lugar consagrado a Ti para adoração. Eu vou mostrar imagens que não Te agradam, Deus. Me permite fazer isso nessa igreja, como tenho feito em todas as outras. É meu ministério de ensino, Senhor, e eu preciso mostrar para os irmãos. E que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé e esperança renovada. Que esta nação vai se render a Ti em breve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu não preciso gastar muito tempo, pode sentar. Eu não preciso gastar muito tempo com os irmãos falando sobre a história de Moisés, os irmãos conhecem. Mas eu queria trazer uma leitura dessa história, a minha visão, especialmente sobre as parteiras, Sifrá e Puá. Nós falamos muito sobre o nascimento de Moisés, e às vezes a gente esquece de falar de Sifrá e Puá, das duas parteiras, e a importância delas em toda essa história. Faraó percebe que o povo hebreu está crescendo, ele precisa impedir o crescimento, e ele descobre que a única forma de impedir o crescimento é matando os meninos. Vocês conhecem a história? Consegue imaginar tamanha crueldade, tamanha loucura de um rei, para se manter no domínio, para que o império sobreviva, mandar matar meninos? E ele, para mandar matar esses meninos, ele tinha que fazer de tal forma que não causasse comoção e revolta na sociedade. E ele descobre uma fórmula perfeita. Vou usar as parteiras. E ele manda chamar as parteiras hebreias. É possível que não fosse só apenas 2 parteiras, porque o povo era grande. Talvez fossem as líderes das parteiras. E ele manda chamar Sifrá e Puá para conversar com ele. Eu queria que vocês começassem a pensar em Sifrá e Puá agora. Quando eu conto essa história para criança, eu sou contadora de história infantil, as crianças navegam comigo na história. Vamos tentar navegar? Consigo imaginar a parteira de escrava. Ser parteira naquela época era ser ninguém. Agora, consegue imaginar ser parteira de escravas? Era ser ninguém de ninguém. Agora, consegue imaginar elas em casa, na tenda delas, e parar uma carruagem do reino, lá do palácio, ou um cavalheiro vir de cavalo, e entregar a elas um convite para elas irem à presença do rei, do Todo-Poderoso? O faraó não era um rei qualquer, era o cara, ele era o rei. Ele era o rei amado, poderoso e adorado por alguns. Consegue imaginar 2 mulheres comuns do povo sendo convidadas para ir à presença de Faraó? Consegue imaginar vocês recebendo um convite para ir visitar a presidenta? Esquece.
Vamos melhorar isso aqui. Consegue imaginar vocês em casa recebendo o convite para ir visitar a rainha da Inglaterra? Melhorou? 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 Consegue imaginar isso? É exatamente isso. Elas vão à presença de Faraó. Não era qualquer pessoa que ia à presença de Faraó. E elas agora vão ao encontro de Faraó. Consegue imaginar elas entrando no palácio? Vocês sabem que os egípcios, eles eram campeões em construção. Olha as pirâmides lá. Consegue imaginar a grandiosidade de tudo aquilo? Elas entrando para falar com o Todo-Poderoso? Já pensaram? Elas fascinadas com tudo aquilo? Com aquele poder todo, que coisa linda. Elas podiam ter se envaidecido de estar ali, nos bastidores do poder. Eu sei que o poder seduz. Eu trabalho com poder. Eu trabalho nos bastidores do poder. O poder fascina. Eu conheço gente que se corrompe não por dinheiro, mas por poder. Parte das corrupções que vocês estão vendo aí não é por riqueza financeira, é por poder. Pense comigo, um deputado federal chega a gastar 30 milhões de reais numa campanha dele, para ser deputado, para chegar lá a ganhar 27 mil reais de salário por mês. Tem lógica isso? Não tem lógica. Poder, pastor. Poder fascina. Tem gente que vende a alma para estar no poder, para ter poder, para se manter no poder. E agora aquelas duas mulheres anônimas estão nos bastidores do poder, próximo de Faraó, e ele as recebe, e eu acho que foi uma audiência secreta, porque ele tinha algo muito secreto e muito ruim para falar com elas. Consegue imaginar Faraó se aproximando delas e dizendo: mulheres, o meu reino está sob risco, e só vocês duas podem salvar o meu reino. Só vocês duas podem salvar o meu império. Já pensou aquelas duas mulheres humildes dizer: olha, Todo-Poderoso, estamos aqui, fazemos qualquer coisa para salvar o teu reino, para te ajudar. E ele diz para Sífara e Puá: para vocês salvarem o meu reino, vocês terão que matar os meninos. Quando vocês forem fazer o parto das mulheres hebreias, se verem que é menino, mate. Se for menina, deixe viver. E por que deixar as meninas viverem? Porque elas seriam escravas de Faraó, inclusive escravas sexuais do exército de Faraó. Mas os meninos tinham que morrer. Consegue imaginar agora aquelas mulheres recebendo essa ordem do Todo-Poderoso? E vou dizer uma coisa: a ordem de Faraó não se questiona, se cumpre. E quem não cumpria a ordem de Faraó morria. Era pena capital, era pena de morte. Agora consegue imaginar, irmãos, elas saindo do palácio com aquele dilema? Cumprir ou não a ordem de Faraó? Obedecer ou não às ordens de Faraó? Dilema que todos nós estamos vivendo hoje. Obedecer ou não o que está aí, obedecer ou não o sistema que se impõe nesse país, obedecer a Faraó ou obedecer a Deus. São desafios que todos os dias nós estamos enfrentando. Mas graças a Deus, Sífra e Puá resolveram obedecer a Deus. E elas não mataram os meninos. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Tem tudo a ver. Porque alguns dos meninos que elas não mataram, foi Josué, foi Moisés, foi Calebe. Duas mulheres anônimas, duas mulheres do povo, se colocaram no centro da vontade de Deus, resolveram obedecer a Deus, e por causa daquelas duas mulheres, vocês estão sentados aqui hoje como Israel de Deus. Elas mudaram o rumo da história da humanidade. Duas mulheres simples mudaram o rumo da história da humanidade, porque Moisés nasceu, e elas não mataram Moisés, e vocês sabem o resto da história, não preciso contar para vocês. Esse episódio de Sífra e Puá me mostra que qualquer um de nós, quando nos colocamos no centro da vontade de Deus e quando fazemos a vontade de Deus, podemos mudar o rumo dessa cidade, podemos mudar o rumo deste país, podemos mudar o rumo da humanidade. É isso. Às vezes, quando eu falo de defesa de criança ou de mudança de nação, a minha mensagem tem sido de transformação de nação. As pessoas falam para mim: é muito fácil, pastor, a senhora falar disso, a senhora está lá no Senado, a senhora tem um cargo lá, a senhora lidera um grande movimento no Brasil, mas eu sou só uma aposentada, eu sou só uma dona de casa, sou só uma mãe. E daí, Sífra e Puá eram duas anônimas, duas mulheres simples, ninguém de ninguém, e mudaram a história da humanidade. Talvez a mensagem que eu vim aqui hoje foi somente dizer para alguém que está dizendo aí, pensando: eu não posso fazer nada, está agoniado com tudo que está acontecendo nessa nação. Deus me manda aqui dizer para você o seguinte: você pode mudar tudo isso que está aí, esteja no centro da vontade de Deus. Uma outra coisa interessante, que vocês leram comigo no final do capítulo 1. O capítulo fala de Faraó, 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 mas não fala o nome do cara. Mas fala o nome das duas parteiras, Sífra e Puá.
Senhor, me mostra com isso que nós não precisamos ser presidente da República para registrar o nosso nome na história. Nós não precisamos ser uma grande autoridade, não precisamos ser nenhum famoso. Quer registrar o seu nome na história? Quer registrar o seu nome? Faça a vontade de Deus. É só isso. Sifrá e Puá fizeram a vontade de Deus e não mataram os meninos. Conta-se a tradição que elas teriam que matar os meninos de que forma? Antes do bebê dar o primeiro choro. Elas teriam que estrangular os bebês antes deles darem o primeiro choro. Como que era o parto naquela época? Os homens ficavam do lado de fora da casa, apenas a mulher parindo em casa, a parteira e outras mulheres, e os homens esperavam o primeiro choro, e uma mulher ia lá fora e anunciava, é menino ou menina. Portanto, se o pai ouvisse o choro, e a parteira matasse depois, como é que elas iam explicar que essa criança nasceu morta? Como é que elas iam se explicar para os pais? Elas teriam que estrangular assim que eles saíssem do útero. Consegue imaginar tamanha crueldade? Sifrá e Puá não mataram os meninos. E elas foram chamadas por Faraó quando ele descobre que elas não matam os meninos. E elas sabiam que nessa segunda reunião com Faraó, elas sairiam mortas, porque elas desobedeceram a ordem do Todo-Poderoso. Vocês leram? Ele olha para as mulheres e pergunta, mulheres, vocês não me obedeceram, vocês não mataram os meninos? E elas responderam o seguinte, sabe o que é, Faraó? É que as mulheres hebreias são escravas, são fortes, são vigorosas, e quando a gente chega lá, elas já pariram, já deram à luz antes da gente chegar lá. Não dá tempo da gente matar os meninos. E Faraó acreditou. Mas eu acho, irmãos, que as parteiras faziam o seguinte, quando eram chamadas para um parto, elas iam bem devagarinho, para chegar lá depois do nascimento. Estratégia para salvar os meninos, entenderam? Espertas. E eu vou dar umas estratégias aqui hoje para você salvar o seu Moisés. Temos que ser espertos, porque Faraó pensa que ele é esperto. E Faraó não matou Sifrá e Puá. E todas as vezes que eu li aquilo, mas espera aí, elas desobedeceram o Faraó e não morreram. O Espírito Santo de Deus me convence que elas não morreram, porque elas agiram por amor e em amor. E o amor neutraliza o mal. Quando nós estamos na dependência da vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos fazendo a vontade de Deus, não tem Faraó que nos alcance, não tem espada de Faraó que nos alcance. Sifrá e Puá foram poupadas da morte. Deus ficou tão feliz com elas, que Ele quis recompensar aquelas mulheres de uma forma extraordinária. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele encheu elas de ouro e prata? Não. Deus deu riqueza para aquelas mulheres? Não. Deus deu a elas o que Ele tinha de melhor. Vocês leram comigo? Deus deu a elas família. Família é o que Deus tem de melhor para nós. Família é presente de Deus para nós. Família é recompensa de Deus para nós. Portanto, se tu tem família, saiba que Deus te ama de uma forma extraordinária. Família é presente de Deus. As mulheres não mataram e agora Faraó dá ordem a todo o povo para matar os meninos. Não é mais apenas as parteiras, todo o povo. Portanto, se você fosse egípcio, morasse ao lado de um hebreu e soubesse que nasceu um menininho e você não matasse, você correria risco de vida. Você era obrigado a matar os menininhos hebreus. E de que forma agora? Afogar no rio Nilo. Consegue imaginar que dias foram aqueles? Consegue imaginar quanta mãe, quanto pai na beira do rio Nilo, gritando, vendo seus bebês sendo afogados? Consegue imaginar quantas mães se jogando na beira do rio Nilo, se jogando no rio Nilo para morrer afogado com seus bebês? Consegue imaginar a cena de um pai gay gritando e os soldados segurando ele e ele querendo entrar no rio Nilo para salvar o seu bebê? Dias de tristeza, dor e sofrimento. Mas vou falar uma coisa para vocês, a história se repete hoje. Nós temos hoje crianças sendo afogadas no rio Nilo nessa nação. E o rio Nilo nessa nação tem outros nomes. Um dos nomes que o rio Nilo nessa nação tem hoje é pedofilia. Faraó hoje tem usado um mar, um rio chamado pedofilia para alcançar os nossos Moisés. Vocês não têm ideia do que eu estou falando. Quer destruir Moisés? Quer calar Moisés? Quer calar um líder? Abuse dele na infância. Quer destruir uma mulher? Abuse dela na infância. E o meu país, infelizmente, bate recorde do número de abuso de criança. 1 a cada 3 meninas no Brasil vai ser abusada sexualmente até 18 anos. Faraó sabe como pegar nossas crianças. E vou dizer uma coisa para vocês, pais que estão aqui. E o alvo tem sido os seus filhos.
os meus filhos, os filhos do povo de Deus. Porque Faraó sabe que são os nossos filhos que vão governar esta terra. Faraó sabe que os nossos filhos vão levar essa terra a se render ao Deus Todo-Poderoso, e ele precisa impedir isso. Nossas crianças estão sob risco nesse país. Vocês não têm ideia como seus filhos estão correndo risco. E Faraó hoje não precisa de uma espada para pegar o seu Moisés. Ele tem armas que vocês não imaginem. Que armas ele está usando hoje? E uma delas se chama ideologia de gênero. Quer calar Moisés? Confunda ele com a ideologia de gênero. E eu vou provar isso para vocês. Há um rio Nilo aqui tão pertinho de vocês, que é essa BR. Há um outro rio Nilo muito pertinho de vocês, que é a orla do Rio de Janeiro. Passe ali na orla do Rio de Janeiro de noite. Quantas meninas sendo prostituídas por turistas que vêm de fora. Meninos e meninas consumindo drogas nas ruas do Rio de Janeiro. Há um rio Nilo nessa nação, nas florestas do Brasil. Nesse exato momento, há um Moisésinho sendo enterrado vivo nas florestas do Brasil em nome de cultura. Há um outro rio Nilo dentro dos acampamentos ciganos nesse país. Os ciganos do meu país sofrem. Nós temos 1.200.000 ciganos nessa nação. Há ciganos nessa nação que apanham na rua só porque são ciganos. Crianças ciganas vão para a escola no meu país e sofrem bullying só porque nasceram ciganas. Como é que pode uma nação permitir que criança apanha só porque nasceu cigana? Abra o dicionário, irmãos. Leia lá o que significa em português a palavra cigano. Trapaceiro, mentiroso, enganador. A criança cigana já nasce no Brasil sob o estigma de ser enganadora, mentirosa e trapaceira. As crianças ciganas, quando vão para a escola no Brasil, pegam o anelzinho de cigano e esconde no bolso, porque se chegar na escola dizendo que é cigano, apanha. Que país é esse que bate numa criança só porque nasceu cigana? Que país é esse que permite que criança indígena seja enterrada viva só porque nasceu com um dedinho a mais? Essa é uma nação que está machucando criança. Na casa de Levi nasce um menino, e vocês sabem a história. A mãe de Moisés consegue escondê-lo por 3 meses. Vocês conseguem entender, irmãos, como é que se esconde um bebê por 3 meses? Bebezinho de 3 meses chora e chora alto. Consegue entender o que aquela mãe fez para esconder o filhinho dela? Ela gastou, eu creio que ela gastou todo o seu tempo nanando o bebê. Ela dedicou tempo ao bebezinho, nanando ele, para ele não chorar. Isso, o Senhor me mostra que nós, pai, temos que gastar o nosso tempo todo precioso, cuidando do nosso bebê, protegendo os nossos filhos de Moisés. Infelizmente, o que eu estou vendo é pai dividindo o tempo precioso de cuidado com o filho, com o Facebook, com o Zap, com a internet, com coisas que não tem nem nada a ver com seus filhos. Talvez eu vim aqui hoje para dizer para alguns pais, gaste tempo protegendo o seu bebê. Cuide de seu Moisés, porque Faraó está furioso. Aquela mãe esconde o bebê. Vendo que não podia mais esconder o bebê depois de 3 meses, ela pega um cesto e ela passa betume no cesto. Dá trabalho passar betume no cesto. E ela não podia deixar nenhum buraquinho, porque ela ia colocar o cesto na beira do rio. Será que nós estamos cuidando do cesto que protege os nossos filhos, ou estamos deixando algumas brechas para Faraó? Estamos entregando um celular cada vez mais cedo na mão dos nossos Moisés. Estamos deixando o nosso Moisés cada vez mais tempo na frente da televisão. Cuidado com o cesto que protege o seu bebê. E a mãe coloca o bebê na beira do rio. Todas as vezes que eu lia isso, eu falava, mas como? Porque justamente na beira do rio, aonde os bebês eram afogados, essa mulher vai lá e coloca o bebê na beira do rio. O Senhor me ensina com isso que onde a morte pode ter vida, onde a tristeza pode ter alegria, onde há desespero pode ter esperança. O Senhor me diz com isso, que é lá mesmo, na rua violenta que você mora, que as crianças todas estão usando droga, é lá mesmo que o seu Moisés vai ser protegido. O Senhor me diz que é nessa nação violenta, nessa nação que mata, nessa nação que se trafica, nessa nação que mata a criança, que as nossas crianças serão protegidas, onde a morte pode ter vida. 3 mulheres para salvar Moisés, Sifrá e Puá e a mãe. Agora aparece uma 4ª mulher na história, quem? Miriam, a irmã de Moisés. E como Deus é extraordinário em deixar essa passagem da Miriam aqui no capítulo 2. Porque para nós bastava estar escrito o seguinte, a mãe colocou o cestinho na beira do rio e a princesa salvou. Amém. Para nossa fé bastava isso. Mas por que está registrado aqui a passagem de Miriam? Era para os jovens evangélicos dos dias de hoje entenderem o seguinte: nenhum projeto divino de Deus para a humanidade é completo sem a participação dos jovens.
A nossa juventude hoje está muito afastada dos projetos de Deus. Tem jovens hoje na igreja apenas curtindo, dançando, brincando, participando dos shows gospel, achando que é só isso que Deus tem para o jovem evangélico. Vou dizer uma coisa para você, galera, quem vai me escutar, me ver esse vídeo aqui depois. Deus hoje quer que os jovens evangélicos se levantem como Miriam para cuidar do cesto. Não teria adiantado o trabalho de cifrar ou da mãe se Miriam não estivesse ali cuidando do cesto. Jovens evangélicos hoje, cabeça de vento, a gente tem uma geração hoje tão artificial. O Senhor Deus está dizendo para a juventude evangélica de hoje o seguinte: eu tenho uma coisa muito importante para vocês, e a missão da juventude evangélica a partir de hoje é cuidar do cesto, cuidar de Moisés. Tem muitos jovens perdidos na igreja, não estão entendendo o seu papel aqui no reino. O Senhor Deus está dizendo: chegou a tua hora, se levante, Miriam, se levante, porque Moisés está correndo risco nessa nação. Tem jovem dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso, jovem. Nenhum plano divino de Deus foi perfeito para a humanidade sem a presença dos jovens. Quando ele decidiu que Jesus Cristo viria para este mundo, ele escolheu uma jovem para ser mãe de Jesus. Moisés, Miriam estava lá, uma jovem cuidando do cesto. Portanto, o que eu estou falando aqui hoje, se alguns jovens disserem, tem nada a ver com essa história que a pastora está falando, tem tudo a ver com você, jovem. Se levante e proteja o cesto, proteja Moisés dessa nação. Miriam estava lá, e agora aparece uma quinta pessoa, uma quinta mulher na história. Quem? A princesa. Duas mulheres anônimas, duas parteiras, uma mãe, uma jovem e agora uma autoridade. Se você não tinha se identificado com nenhuma das outras 4 mulheres, quem sabe eu estou falando para alguma autoridade que está sentada aqui. Uma professora, uma diretora de escola, quem sabe eu estou falando para um vereador, um candidato a vereador. Seja você quem for, a posição que você ocupa aqui na sociedade, seja você quem for, uma princesa ou um príncipe, é missão sua também proteger Moisés. Ela passa pela beira do rio Nilo e ela vê o cesto. Ela podia ter fingido que não viu o cesto, como às vezes a gente finge que não vê. Sabe aquele cesto que a gente passa ali na Cracolândia e a gente finge que não vê um menino de 12 anos se drogando? Sabe aquele cesto que a gente passa na orla ali, em Copacabana, e a gente finge que não vê uma menina de 10 anos sendo seduzida por um adulto? Talvez o Senhor Deus me mandou vir a essa igreja para dizer para vocês: por favor, parem de fingir que não estão vendo o cesto. Não ignore mais o cesto, porque dentro do cesto tem uma criança chorando. A princesa podia ter ignorado o cesto, mas ela viu o cesto. E o Senhor Deus vai começar a tocar no coração de muitos aqui, para vocês começarem a perceber o cesto. Sabe o que é o cesto? É aquele menininho lá da sua rua que está apanhando de forma demasiada, e você sabe que ele está apanhando demais, e você está fingindo que não está vendo. Sabe quem é o cesto? Aquele menininho que você apadrinhou antes de você ser convertido e você nunca mais ligou para saber como é que está o seu afilhadinho. Sabe quem é o cesto, vó? Aquele netinho que você não liga porque você brigou com a nora. Sabe quem é o cesto? Aquela criança na sua rua que quando você passa, ela olha com um olhar espichado para você, mas você está com muita pressa para chegar na igreja ou para chegar no trabalho e você não tem tempo de olhar o cesto. Preste atenção no cesto, igreja. As crianças estão correndo risco no meu país. E a princesa viu o cesto e mandou trazer o cesto para ela. E dentro do cesto tinha um menino chorando. Vocês leram comigo? O menino estava chorando. E o cesto foi trazido para perto dela. Ela tinha 2 coisas para fazer: pegar o cesto e afundar no rio, ou abrir o cesto. E ela abriu o cesto. E quando ela abriu o cesto, vocês leram comigo, ela teve compaixão. O que é a palavra compaixão? É muito amor. É compaixão, é muita paixão. E ela se apaixona por Moisés. E ela, depois que abre o cesto, ela decide ficar com o menino, e vocês sabem o resto da história. Se tinha alguém que não podia desobedecer Faraó, era a filha de Faraó. Ela colocou a sua vida em risco, porque Faraó podia ter mandado matar a filha para dar exemplo para todo o povo. Ela coloca toda a sua vida em risco por amor a Moisés. Ela abriu o cesto. Eu vim aqui hoje dizer para vocês, igreja, Deus está esperando que a gente abra o cesto. Eu vou embora daqui, mas eu vou embora dizendo: por favor, igreja, abram o cesto. Abram o cesto. As crianças nesse país estão esperando que vocês abram o cesto. Não dá mais para ignorar que elas estão chorando. Nesse exato momento tem uma criança sendo enterrada viva no Brasil. Nesse exato momento tem uma criança aqui nesse bairro sendo abusada dentro de casa.
Nesse exato momento tem crianças sendo torturadas no Brasil. Abram o cesto. Moisés está correndo risco na minha nação. Querem também agora liberar o aborto para poder, sabe o quê? As clínicas clandestinas recolherem imposto e alavancar a economia. Pastor, eu não preciso de dinheiro de sangue para alavancar a economia do meu país. E também estão falando de prostituição. Vamos liberar a prostituição para que as prostitutas recolham o imposto? Elas vão passar nota fiscal agora do serviço prestado? É isso que eles querem? Palhaçada, irmãos, continua. Mas eu quero chegar nas crianças. Mapa da violência contra a criança no Brasil, quero chegar no seu Moisés. A Unesco divulgou que nós somos um dos países que mais mata criança e adolescente. O Brasil, irmãos, tem 1/3 de todas as crianças da América Latina e do Caribe. Por isso que tudo tem que acontecer no Brasil. Todas as experiências acontecem no Brasil, porque 1/3 da América Latina de crianças e adolescentes estão aqui. Então, ideologia de gênero tem que dar certo aqui. Aborto tem que passar aqui. Droga tem que passar aqui, porque é efeito dominó, entenderam? É como se fôssemos um lugar de um grande laboratório. Somos cobaia para tudo. Eu trabalho no gabinete de um senador que ficou conhecido como ícone na defesa das crianças por causa da CPI da pedofilia. E o povo está mandando para lá, para o nosso gabinete, as denúncias. Eu passo o dia, irmãos, vendo isso aqui. Eu tenho que assistir imagens de pai torturando bebês todos os dias. Sabe o que é ver um pai ferver água e colocar a mãozinha do bebê dentro de uma água fervendo para torturar um bebê? As imagens de pedofilia que eu tenho que assistir, irmãos, um médico pediatra abusando de uma nenê de 29 dias no Brasil. Vocês não têm ideia como essa nação é cruel com criança. E no final do dia eu tenho que dormir. Como é que eu consigo dormir? Entende agora, irmã Raquel? Porque às vezes eu estou doente. Como é que eu estou doente nos últimos dias? Esse é um país que tortura a criança. Esse é um país que enterra a criança viva. Esse é um país que aborta a criança. É mais seguro você criar o seu filho no Iraque do que no Brasil? Que loucura é essa? Uma nação que se autodeclara cristã é a 4ª do mundo que mais mata crianças e adolescentes? É a 1ª do mundo que mais tem homicídio? Como é que nós vamos evangelizar as nações pagãs? Deixa eu dar um exemplo para vocês, irmãos. Há 2 semanas atrás eu assisti uma cena do Japão. Presta atenção. Eles iam aumentar, uma fábrica ia aumentar o preço do sorvete. Não sei se vocês viram isso, foi lindo. 25 anos que aquela fábrica não aumentava o preço do sorvete e precisava aumentar alguns centavos. Eles ficaram com vergonha porque tinha que aumentar o preço do sorvete. Aí o dono da fábrica foi para a frente da fábrica. Os diretores, os gerentes, todos os funcionários ficaram de pé e fizeram assim. E pediram perdão ao Japão porque ia aumentar o preço do sorvete. Igualzinho o Brasil, né? Irmãos, eu fiquei tão feliz com aquilo que eu quis ir embora para o Japão. Eu queria ir embora, um país que respeita o consumidor. Eu quero morar lá. Pense só, pastor. Eu, pastora pentecostal do fogo, querendo ir morar num país que não adora o Senhor. Pelo respeito com o consumidor. Agora, como é que eu vou falar para um muçulmano, para um povo pagão? Aceite Jesus, porque é a minha nação cristã. Jesus é aquilo, é o 4º país que mais mata criança. Ser cristão é aquilo, ser campeão mundial de homicídio. Quer esse Jesus, não. Portanto, igreja, se queremos ganhar todas as nações para o Senhor, nós temos que mostrar que essa nação dá certo. É isso, pastor. É isso, bispo. É isso. Continua. Olha ali, irmãos. Temos muita violência contra a criança, uma violência que eu preciso falar, uma outra. Crianças abandonadas em abrigos no Brasil. Continua. Nós estamos com 36 mil crianças abandonadas em abrigos no Brasil. E a igreja evangélica, no final do ano, faz festinha, faz campanha para levar brinquedinho no abrigo para a criança. Olha aqui, crente, criança não quer brinquedinho no abrigo, não. Criança quer casa, criança quer família. Vamos adotar a igreja. E tem muito crente dizendo que gay não pode adotar, mas está deixando a criança no abrigo. Posso falar tudo, pastor? Amém. Olha aqui, irmãos, nós vamos ter que rever essa cultura de adoção no nosso meio. A minha geração não adotou, mas eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia lá no interior do Nordeste, meu pai era pastor de igrejas pobres, todos os irmãos tinham um filhinho de criação. A gente não pode mais ter filho de criação, nem filho adotivo, porque nós não temos dinheiro. Olha aqui, nós vamos ter que rever essa questão de adoção. Abrigo machuca a criança, abrigo não é lar para a criança, abrigo não é casa de criança. Jovens que estão aqui, Miriams, comece a pedir a Deus o marido assim, meninas. Deus, manda um marido rico, lindo, maravilhoso, mas que queira adotar criança também. Vocês, Miriam, podem mudar essa história.
Porque a nossa geração não adotou, mas vocês jovens, mude a história dentro da igreja evangélica, comece a adotar todas as crianças que estão em abrigo. Eu tenho um sonho que um dia alguém vai abrir o jornal e vai dizer: os abrigos no Brasil fecharam porque os jovens evangélicos estão adotando. Amém! Amém! Mas se tem alguém que estava sentadinho aqui no banco hoje, e que estava orando, perguntando a Deus: Deus, adoto ou não adoto? Deus me responde: pronto, irmão, Deus mandou uma pastora maluca para dizer para você: adote, adote, adote. Adoção é ato de amor, irmãos. Talvez essa mensagem não seja para essa igreja, mas para alguém que vai assistir esse vídeo. Adote. O Brasil precisa adotar mais. Estão violando a liberdade de religião de nossas crianças. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção para vocês dessa notícia sobre a ONU. O bispo viu isso. A ONU está divulgando um relatório, está discutindo que levar crianças para culto é violação de direitos humanos. Estão discutindo lá entre eles. Não se assuste se logo, logo, um filho de Faraó não entrar com um projeto de lei lá na Câmara dizendo que nós não podemos mais trazer crianças para a igreja evangélica porque é violação de direitos humanos. Para o baile funk pode, mas para a igreja não pode. O cerco está se fechando contra os cristãos no Brasil. Aquilo que a gente falou no gabinete, pastor. O cerco está se fechando. O que a lei manda ensinar? O estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade. Bacana a lei, não é? Cultura. Aí a gente foi atrás do material que está sendo usado para ensinar cultura afro. E nós descobrimos que não estão ensinando cultura. E aí, ó, é ensino obrigatório, não é facultativo. A criança tem que fazer a matéria para fazer prova. Descobrimos que estão burlando a lei. E não estão ensinando cultura afro. Estão ensinando religião afro. Com todo respeito às religiões de matriz africana. Com todo respeito. Mas a escola não pode obrigar a criança cristã a aprender a religião afro. Tem professores no Brasil sendo processados porque oraram o Pai Nosso. Não se pode falar de Jesus porque o Estado é laico. Peraí, Jesus não pode, mas o Olorum pode? Se o Estado é laico, vai ser laico para todo mundo. Se esse livro está na escola, a Bíblia vai voltar para as escolas também. É isso! Se estão invocando o Olorum, Jesus Cristo vai ser invocado em sala de aula também. Pais, olha aqui para mim. Quando seu filho for para a escola a partir da manhã, cadê os pais de Moisés? Coloca a mão na cabeça do seu filho e fala: Deus, blinde a mente da minha criança. Blinde o coração da minha criança. Mas além de orar, paz, se a escola estiver expondo seus filhos a isso, faça uma denúncia. Se você tiver medo de fazer a denúncia sozinho, venha falar com o bispo. Venha falar com ele, que a gente vai denunciar a escola. O seu filho não é obrigado a fazer esse tipo de trabalho em sala de aula. O seu filho é cristão, o seu filho é Moisés, e seu filho vai levar essa nação a se render aos pés do Senhor. Invoque o princípio constitucional chamado objeção de consciência. O que é isso, professor? No Brasil, ninguém é obrigado a fazer nada que afete a sua consciência. Invoque a Constituição. Não deixe a escola te forçar. E se a escola te forçar, venha falar com o bispo, que a gente vem dar um jeito aqui, tá bom, bispo? Vamos montar aqui uma força-tarefa de proteção aos educadores cristãos. Continua. Mas agora, irmãos, pastor, eu preciso de mais 5 minutos, amém? Amém, irmãos? Pode ser? Opa! Eu gosto. Olha, irmã, é o povo que está pedindo. Eu quero entregar, mas o povo está pedindo. Confusão na identidade biológica dos nossos filhos. Presta atenção, irmãos. Estão desconstruindo a heteronormatividade no Brasil. E isso é uma lei federal. Há 4 anos atrás eu vim aqui e mostrei para vocês que tem uma lei federal que obriga a desconstruir a heteronormatividade no Brasil. É o decreto presidencial 7.037 de 2009. Leia o decreto presidencial. Está dizendo lá, desconstrua no Brasil a heteronormatividade. Aí a gente denunciou e a gente achou que isso não ia acontecer, que o decreto ia cair. Não caiu, está em execução, está em vigor ainda. O que é isso? É a tal da ideologia de gênero. Pastora, o que é a ideologia de gênero? Me explica, que está todo mundo falando. São os homossexuais? São os gays e lésbicas? Não. Não é só isso. A ideologia de gênero, presta atenção, irmãos, isso aqui é muito sério. É um grupo de malucos, de pensantes, que há 30 anos atrás descobriram que a raça humana, que nós somos um ser tão superior, que não podemos ser guiados pelo nosso corpo, pela nossa identidade biológica. Explica melhor, pastora.
Eles descobriram o seguinte, que nós somos o que nós pensamos ser, e não como nós nascemos. Como assim, pastora? Eles dizem que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher. Você se torna mulher ou você se torna homem. Espera aí. Mas ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, se torna o quê? Você se torna o que você quiser. Então eu me torno homem, mulher, gay, lésbica, travesti, depois que nasce? Sim. Aí agora vem a confusão. Esses ideólogos de gênero ficaram caladinhos por 30 anos e botaram o movimento gay para brigar com a igreja. Eles usaram a diversidade sexual. Irmãos, tem 20 anos que os homossexuais começaram a brigar com os cristãos no Brasil. Quem começou essa guerra no Brasil? Nós vivíamos em paz com os gays no Brasil. Irmãos, eu me lembro na década de 80, quando os meninos pegavam AIDS, quem cuidava dos meninos com AIDS no Brasil era a igreja evangélica, porque os pais não queriam. Há 80 anos que a igreja evangélica está na rua, levando sopão de madrugada para os travestis que fazem programa. Nós amamos os homossexuais. De repente, a gente virou homofóbico. Incitaram uma guerra entre gay e igreja evangélica no Brasil. Da onde começou essa confusão? Sabe quem foi? Os ideólogos de gênero aproveitaram a guerra para impor no Brasil uma ideologia de gênero. Só que agora o movimento gay levou na cabeça. Por quê? Porque os ideólogos agora assumiram a sociedade e estão dizendo, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, portanto ninguém nasce gay. Entendeu, pastor? O movimento gay agora percebeu que foram usados, que eles não nascem gay. Eles brigaram conosco 20 anos, dizendo que gay nasce gay. Agora os ideólogos vêm falando que ninguém é homem, ninguém é mulher, então ninguém também é gay. Se danaram. Ficaram do lado errado. Tinha que ter ficado do nosso lado, lá do povo de Deus, porque a gente ama os homossexuais. Irmãos, isso está a maior confusão. Então, pastora, eu sou o que eu quero ser? Sim. E se eu quiser ser um macaco, eu posso ser? Pode. Nos Estados Unidos, tem um vídeo no meu Facebook, assistam. Tem uma mulher que ela disse que ela é gato, que ela nasceu gato no corpo de mulher e já entrou na Suprema Corte para ser reconhecida como gato. Há um grupo de homens no Canadá que eles se sentem cachorro. Eles trabalham durante o dia como homem, de noite se vestem cachorro, porque eles nasceram cachorro no corpo de homem. Eles querem ser reconhecidos como cachorro. Irmãos, você é o que você quer ser, mas o que, pastora? É só homem, mulher, gay, lésbica, travesti, transexual e assexual? Não! Sabe quantas identidades são no Brasil? Prepare-se, pai. No Facebook já são 56 identidades. Se você for abrir um perfil hoje no Facebook, você pode escolher uma das 56 identidades de gênero. Que loucura! E sabe qual é que eles estão mais falando agora? Pansexual. Vocês sabem o que é pansexual? Vou explicar para vocês entenderem a loucura que estão fazendo com nossos filhos. Pansexual é a pessoa que se apaixona por tudo ou por todos. Explica, pastora, dá um exemplo. O pansexual mais famoso do Brasil é o cantor de rock, Ser Gay. Aquele cantor feio, horroroso. Não vamos pôr isso no vídeo, mas que ele é feio, é feio. Sabe? Ele se apaixona por tudo e por todos. Tem uma mulher nos Estados Unidos que ela se apaixonou por uma árvore, está tendo relações sexuais com a árvore e entrou com um processo para casar com uma árvore. Isso é pansexual. Irmãos, leiam. Não se assuste se seu filho chegar em casa um dia e disser para você que ele quer casar com uma cadeira. Porque estão confundindo nossas crianças nas escolas. Já tem provas no Brasil. Nós tivemos um problema em Brasília semana passada. Um professor colocou na prova. Escreva o que é pansexual. Mandou a criança pesquisar. Então, o seu filho de 6 anos está confuso. Ele tem 70 opções para escolher no Brasil. No Facebook é 56. Mas um cara foi no Senado dar uma palestra e falou que no Brasil são 70 identidades sexual. Inclusive, irmãos, eu quero comunicar a vocês que eu descobri a minha identidade sexual. A minha identidade de gênero. Eu descobri que eu sou cissexual. Eu sou cis. Sabe o que é cis? Ah, que loucura, irmãos. Se você se sente com o sexo que seu pai colocou na sua certidão de nascimento, você é cissexual. Se meu pai colocou na certidão de nascimento que eu sou mulher e eu me sinto mulher, então eu sou cissexual. Eu não sou mais mulher, eu sou cissexual. Olha que chique. Irmãos, isso é confusão.
É maluquice. Eu sou mulher. Deus me fez mulher. Deus fez vocês homens. É só isso que Deus fez. Homem e mulher. Mulher faz xixi sentado. Homem faz xixi de pé. Nós somos diferentes. A única coisa que eu quero de igual entre homem e mulher é o salário. Mais nada. Irmãos, homem foi feito para trabalhar. Trabalhar pesado. E nós, mulheres, fomos feitas para ser amadas, cortejadas, ganhar presente, ganhar flores, massagem no pé, café da manhã. Nós somos princesa. É isso. Irmãos, isso é muito sério. Deus fez homem e mulher. Se depois que ele crescer, ele quiser se relacionar com o homem, o problema é dele. Mas a escola não pode dizer que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher. Vocês estão entendendo? É a cultura que decide o meu corpo. Tá bom. Então é a cultura que decide a lei da relatividade também? Eu posso andar aqui que eu não vou cair? Que loucura é essa? Mulher nasceu mulher, homem nasceu mulher. Não é a cultura que decide isso. Irmãos, é uma loucura. E aí, como é que está isso no dia a dia? O meu pai hospedou em casa um falso pastor, um homem que se dizia pastor. E esse homem abusou de mim. Meu pai não cuidou do cesto. Cuidado com quem vocês estão levando para dentro de casa, pais. Proteja o seu cesto. Proteja o seu Moisés. Quando aquele falso pastor me colocou no colo pela primeira vez, foi horrível. Ele machucou muito o meu corpo. Machucou muito. Mas não foi só meu corpo que ele machucou. Ele fez muito mais que isso. Ele tirou de mim o que eu tinha de mais precioso, irmãos. Eu tinha 6 anos de idade. Eu vou contar esse testemunho de novo, porque eu vim aqui, eu vi que muita gente não me conhece ainda. Da outra vez eu contei, eu vou contar de novo. Eu tinha 6 anos de idade, eu já tinha aceitado Jesus. E eu tinha certeza da salvação, eu tinha certeza que eu ia para o céu. E quando aquele cara me colocou no colo, ele disse para mim que eu era culpada daquilo que eu tinha seduzido ele. Eu me sentia pecadora e culpada. E eu achava que eu tinha perdido o céu. É isso que eles fazem com as crianças no Brasil. Os pedófilos, abusadores e as pessoas que machucam crianças no Brasil tiram sonhos, enterram destino, enterram futuro. Eu sei que eu estou falando para mulheres aqui que foram abusadas no meu país. Uma a cada 3 meninas é abusada. É muito, irmãos. É muito. 1/3 das mulheres no Brasil estão sendo abusadas. Como é que essas mulheres vão liderar essa pátria? Como é que podem ser boas mães? Como é que podem ser boas esposas se alguém nos machucou na infância? Eu sei que vocês estão se identificando comigo. E tem uma outra coisa que não falam para vocês. De cada 4 meninas abusadas, só uma denuncia. Mas de cada 100 meninos abusados, só um denuncia. Tem mais meninos sendo abusados no Brasil que meninas. Eles estão enterrando o sonho das crianças. Aí vem essa maldita ideologia de gênero para erotizar mais ainda. Moisés está correndo risco, pastor. Foi horrível, irmãos. A minha experiência foi horrível. Eu sei o peso da espada de Faraó. Eu sei como dói a espada dele. E eu era uma menina crente, sentava no primeiro banco da igreja. E sabe o que aconteceu? Ninguém viu que eu estava triste. Ninguém percebeu o meu cesto. O meu pai, pastores, cadê os pastores que estão aqui? O meu pai não percebeu que eu estava sendo machucada porque meu pai estava muito ocupado construindo um grande templo. A minha mãe muito ocupada com as coisas da igreja. Os diáconos tiravam a oferta, passavam por mim, olhavam para os meus olhos e não percebiam que havia tristeza no meu olhar. Foi horrível. Foi muito triste, igreja. Eu passei a sentar no último banco da igreja e ninguém percebeu. Se uma pessoa tivesse aberto o meu cesto, viria que eu estava chorando. Se uma pessoa tivesse me abraçado aos 6 anos e dito para mim que eu não era culpada daquilo, a minha vida tinha sido tão mais fácil. Mas ninguém percebeu o meu cesto. Se uma cifra, uma mulher analfabeta da igreja tivesse aberto o meu cesto, se um jovem, uma Miriam, tivesse preocupado comigo, vocês jovens que passam pelas crianças da igreja e nem sabem o nome delas, ignoram as crianças da igreja, ignoram as crianças da rua. Eu vim aqui dizer para você, jovem, se levante como Miriam. Olha o que estão fazendo com as crianças no Brasil. Proteja o cesto, jovem evangélico. É missão de vocês. Para de tanta brincadeira na igreja, para de tanta palhaçada na rua. Vamos nos levantar, mães. Vamos gastar o nosso tempo com os nossos Moisés, pais, proteger o cesto.
Professores que estão aqui, proteja a sua sala de aula. Sua sala de aula é o seu cesto. Pastores, proteja o ministério infantil. Foi horrível. Eu sentei no último banco da igreja e ninguém percebeu que eu estava sendo abusada. Eu sei o que é dor na alma. Aos 10 anos eu quis morrer. Eu não me cortei, não tinha internet para ensinar a me cortar. Eu peguei veneno de rato para tomar. E eu fui tomar o veneno de rato. No fundo da casa do meu pai, pastor, tinha um pé de goiaba. E eu subia naquele pé de goiaba para chorar. Foram quase 2 anos de abuso. Quantas vezes eu subi no pé de goiaba sozinha para chorar. E no dia que eu peguei o veneno de rato, eu subi no pé de goiaba. E eu fui comer o veneno de rato. Mas aconteceu algo extraordinário que eu quero compartilhar com vocês. Na hora que eu estava com o veneno de rato na mão, para comer, que eu abri o saquinho, que eu olhei para baixo do pé de goiaba. Eu tive uma experiência extraordinária. Eu vi Jesus debaixo do pé de goiaba. Foi incrível. Eu tinha 10 anos. Foi incrível. A visão, ele se revelou a mim em uma visão. Foi incrível. Se vocês não acreditam, o problema de vocês. Mas Jesus se revela para a criança. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, mãe e pai. Jesus quer ter experiências extraordinárias com seus filhos crianças. Ele quer se revelar de uma forma sobrenatural aos seus filhos. Não impeça ou não adie. Tem crente dizendo, agora é muito cedo, mais tarde, agora é muito cedo. Jesus quer ter experiência agora com os teus filhos. Não impeça, proporcione paz, culto doméstico, oração. Traga para a igreja, proporcione que as crianças tenham experiência com Jesus. Eu tive a minha. Foi incrível. Eu olhei para Jesus, ele olhou para mim. Eu não ia mais para o céu, mas ele estava ali. Mas ele não só olhou, daqui a pouco ele começou a subir no pé de goiaba. Igreja, ele começou a levantar aquela saia comprida dele, e eu olhava para ele e dizia, Jesus, não sobe. Não sobe, o senhor não sabe subir, o senhor vai cair, vai se machucar. Já lhe machucaram tanto na cruz. Eu amava tanto Jesus, irmãos, que eu não queria que ele se machucasse de novo. Mas eu vou contar uma boa notícia para vocês. Jesus é tão poderoso, que ele sabe subir em pé de goiaba sem cair. Ele subiu, e ele foi lá no galho onde eu estava, sentou no galho e me deu um abraço que a igreja não deu. Ele me deu um abraço que meu pai e a minha mãe não deram. Ele me deu um abraço que a escola não me deu. E a minha vida mudou em cima daquele pé de goiaba. A menininha, irmãos, que Satanás e que Faraó quis esmagar aos 6 anos. Aquela menininha desceu do pé de goiaba e está lá no Senado Federal hoje, ajudando a escrever leis para salvar a criança. Aquela menininha está andando pelo Brasil. Está andando de lugar em lugar, Damares. Eu estou andando, irmãos. Eu estou andando por essa nação e estou dizendo, igreja, abra o cesto. A minha missão tem sido essa, dizer, igreja, abra o cesto. Depois que você abrir, o que você vai fazer, eu não sei, mas abra o cesto. Morra de compaixão pelas crianças. Entendeu, Damares? Abra o cesto, amiga. Tem uma mulher com testemunho lindo aqui, um dia conheço o testemunho dela. Abra o cesto. Irmãos, eu vim aqui dizer isso para vocês, que eu sei o que é dor na alma. Quando eu vejo essas crianças se cortando. Olha o que o Brasil fez, pastor. Nós erotizamos as crianças no Brasil. Nós ensinamos ideologia de gênero. Nós levamos Satanás para dentro da sala de aula. Olha o que aconteceu. Estão todas se cortando. Abram o cesto. Eu vou encerrar. E vou dizer para vocês, vou sair aqui dizendo uma coisa para vocês. Jesus Cristo ainda sobe em pé de goiaba. Talvez não era nada disso que ele me trouxe aqui para falar hoje. Talvez ele me trouxe aqui para falar simplesmente o seguinte. Ele sabe que algumas pessoas aqui ainda estão no pé de goiaba. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o tamanho do seu sofrimento. Eu não sei o tamanho do teu desespero. Eu não sei o tamanho da tua luta. Mas Jesus Cristo me trouxe aqui hoje para dizer que ele está subindo hoje em pé de goiaba. Ele está curando dores. Ele está curando enfermidade. Ele está curando memórias. Ele está curando o passado. O Senhor Jesus Cristo nessa noite está subindo em pé de goiaba. E está dizendo, eu não me esqueci de você. Eu estou abrindo o teu cesto hoje. E eu vou transformar a tua vida hoje. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Levante, por favor. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria agora que a gente fizesse uma oração especial pelos Moisés dessa igreja. Não vai dar tempo de trazê-los aqui na frente, mas eu queria você, pai, mãe, todo mundo que está aqui. O sangue do Cordeiro foi aspergido nos umbrais da casa do povo hebreu e nenhuma praga chegou.
Eu vou declarar agora que o sangue do Cordeiro vai ser despejido na sua casa, e nenhum homem malvado vai chegar perto do seu filho, nenhum traficante vai chegar perto do seu Moisés, nenhum pedófilo vai chegar perto da sua criança. E Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama uma bênção especial para as crianças dessa igreja, proteja as crianças dessa igreja, Senhor. Jesus Cristo, também eu quero te pedir, se alguém aqui, Senhor, em cima do pé de goiaba, sobe agora no pé de goiaba e transforma essas vidas, cura as dores, cura, Senhor, as memórias, transforma e diga para eles que o Senhor sabia o que eles estavam sentindo. Ó Deus, eu quero pedir uma bênção especial pelo ministério dessa igreja. O bispo que tem sido tão corajoso, tão valente, que tem se levantado contra o pecado, que tem aberto a boca, que teve a coragem de construir uma escola tão linda para essa comunidade, Senhor. Que esse ministério seja fortalecido. O ministério infantil dessa igreja seja abençoado, que mais pessoas se levante. Ó Deus, e se alguém vai assistir esse vídeo lá do outro lado, que a bênção se estenda a esse vídeo. A pessoa que está do outro lado tenha consciência que Jesus Cristo está subindo em pé de goiaba agora, e está transformando, está curando, está restaurando. Em nome de Jesus Cristo. Olha aqui para mim, irmãos. Eu vou embora, mas por favor, abram o cesto. Cuide de Moisés. Que Deus possa abençoar vocês. Eu havia dito à igreja de manhã que voltasse à noite, e eu lamento que muitos não voltaram, senão nós teríamos o auditório, o Santuário 2 lá embaixo hoje lotado. Mas você ouviu, e você pode ser um replicador daquilo que você ouviu nessa noite. Quando eu disse à igreja que estávamos iniciando uma escola, porque nós não podíamos mais estar longe da educação dos nossos filhos, relegando a grupos que a gente não sabe quem são. Há muitas pessoas que na época não entendeu. Querido, não tem jeito não, a doutora Damares me falou, é verdade, a gente vai ter que trabalhar essa ideia de guardar os nossos Moisés. Às vezes você manda para uma escola secular, diz, nada demais, o que vai aprender lá é português, matemática. Mas você viu como eles estão ensinando português e matemática? História, geografia, todos os livros estão contaminados, todos estão contaminados. E aqui na escola a gente averigua o material didático, e se tiver alguma coisa a gente simplesmente remove, não dá, tira o livro, reclama com a editora. Se vocês repetirem isso, no ano que vem a gente joga esse livro fora. E às vezes a gente acha que não, isso é radical demais, nós temos que ser mais abertos. Irmãos, olha, no trato com as crianças, a gente tem que ser tolerância zero a esse tipo de coisa. Tolerância zero. Eu já tinha falado isso, você tem seu filho em outra escola, veja bem o que está acontecendo lá. E brigue. Não quero, não concordo. Se não tirar, eu vou processar. Vou sair daqui dessa escola, vou tirar meu filho. Porque se a gente não for tolerância zero, a gente vai tolerando, isso é assim mesmo, os tempos mudaram, e os nossos filhos vão descendo essa ladeira e vão parar lá embaixo com a vida toda arrebentada. Então a igreja tem que ser a diferença nesse país. Nós não podemos ser uma nação de quase 200 milhões de habitantes, cuja população maior é cristã, e vivermos, querido, essa nojeira, essa imundície que nós estamos vivendo, porque a gente concorda, a gente acha graça. Há 20, 30 anos atrás, quando começou a falar de homossexual na televisão, era só contando piada nos programas humorísticos, e a gente achava graça quando o humorista, ele imitava um gay. Pois é, hoje da graça passou para coisa séria. Então não tem que achar graça, tem que tomar posição e dizer, isso não é bom, eu não quero isso para a minha vida, e não quero para a vida dos meus filhos. Não vejo graça, isso é uma desgraça. Então nós temos que tomar posição, a igreja tem que se posicionar.
Eu sei que talvez você não consiga ter o seu filho na escola aqui, porque mora mais perto da sua casa e tal, tem uma escola boa lá. Amém, glória a Deus. Faça isso. Mas cuide do que o seu filho está recebendo lá nessa escola, porque ele pode estar recebendo esse material aí. Abra o caderno, abra os livros do seu filho, dá uma pesquisada. As mães fazem muito isso, os pais não fazem. Façam. E se você vê alguma coisa que não é boa, pontue com a direção da escola. Olha, eu não concordo com isso aqui. E se o povo de Deus fizer isso, nós somos maioria. O nosso estado, principalmente São Gonçalo, a nossa cidade, tem praticamente 50% da população evangélica. Nós temos que tomar uma posição diante disso. Curve a sua cabeça. Pai querido, eu sei do avançar da hora, mas nós temos tão pouca oportunidade de receber a tua serva, e ela na verdade hoje nem podia estar aqui, mas eu tenho certeza que cada minuto que gastamos aqui foi importante, porquanto ela falou de coisas que a maioria das pessoas aqui nem sabe que está acontecendo. Que essa revelação possa produzir na tua igreja mudança, possa produzir um estado de alerta, para que nós não estejamos sendo pegos de surpresa pelas atitudes de Faraó contra as nossas famílias, contra o nosso casamento, contra as nossas crianças. Pai querido, abençoe a doutora Damares e pastora, abençoa, Deus, porque o trabalho dela não parou, continua, ela está lá no Senado, ela tem acesso a muita coisa, que ela continue sendo usada como uma voz de alerta à tua nação, ao teu povo, e protege ela, Senhor, guarda ela, acampa os teus anjos ao redor dela, porque ela é necessária, ela é importante demais para a nossa nação e para as nossas famílias, que ela possa ser guardada pela milícia celestial. Eu sei que o diabo queria matá-la, já na infância o diabo queria que ela suicidasse, mas ela foi guardada por Jesus e vai continuar sendo guardada pelo Senhor Jesus, pelo que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que amanhã comece uma nova semana na sua vida, mas que você seja uma bênção. Sê tu uma bênção onde você estiver. Desejo uma boa semana para quem está perto de você. Aleluia.